Shabbat Shalom, queridos. Shabbat Shalom a todos. Hoje é dia 5 de julho do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 9 de Tammuz do ano 5785. Passei aqui rapidamente para juntos fazermos uma reflexão dentro da Parashá da semana, da porção da Torá que estudamos durante a semana, e o meu foco é nós lermos aqui o texto da Torá, trazermos algumas aplicações, algumas lições práticas para a nossa vida espiritual. Antes de nós entrarmos aqui no estudo da Parashá, eu gostaria de estar lendo um texto de Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. Sofonias, capítulo 3, verso 9. Estou aqui com a Bíblia hebraica em mãos, o Tanakh. Então vamos fazer aqui a leitura do texto sagrado. Sofonias 3:9 está escrito: farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura com a qual todos possam invocar do mesmo modo o nome do Eterno para servi-lo com seus sentimentos unidos. Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. Ora, o que o profeta Sofonias está nos ensinando no capítulo 3, no versículo de número 9? Nós aprendemos com o profeta Sofonias que Hashem está dizendo que no futuro ele vai purificar a língua de todos os povos. Isto é, lá no futuro, na era do Mashiach, nós aprendemos pela Torá, nós aprendemos pelos profetas que todos servirão um único Deus com o mesmo entendimento e com o mesmo propósito. Sem sombra de dúvida, todos servirão o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós aprendemos pelo profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9, que Hashem ele vai purificar a língua, o pensamento, os corações de todos os povos. Sendo assim, com base nessa Parashá, eu quero estar trazendo um tema para o nosso shiur, um tema para a nossa aula, e esse tema é este: sendo luz na face da terra. Nós sabemos que viemos para esse mundo com um propósito, e o nosso propósito é fazer desse mundo a morada de Hashem. O Rebbe de Lubavitch, ele dizia que nós estamos aqui nesse mundo para fazermos a vontade de Hashem e fazermos desse mundo a morada de Deus. Essa é a nossa missão. E quando nós olhamos para a Torá, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que desde o início, desde o princípio, Hashem ele vem dando uma pista, ele vem mostrando qual é a sua vontade para o seu povo na face da terra. Por exemplo, quando estudamos a Torá, nós aprendemos que o povo judeu, eles saíram lá do Monte Sinai e caminharam e peregrinaram pelo deserto até chegar em Eretz Israel, até chegar na terra de Israel. E quando nós lemos a Torá, os 5 livros da Torá, nós vamos aprender, nós vamos visualizar o Eterno dando alguns apontamentos, nós vamos perceber Hashem falando alguns pontos importantes para o povo judeu. Por exemplo, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês, vocês não servirão os deuses que os outros povos, que as outras nações lá servem.
Vocês não farão aliança com as nações que estão lá na terra de Canaã. Então nós percebemos uma preocupação de Hashem, uma orientação de Deus para o povo judeu. Eles estavam saindo do Monte Sinai e estavam indo em direção à terra de Israel. Mas repare bem, nessa caminhada, nessa jornada do Monte Sinai até a terra de Israel, nós olhamos para a Torá e conseguimos visualizar essas mitzvot, essas orientações de Hashem. Tomem cuidado, não se misturem, não se envolvam, não pratique a idolatria, não adore os deuses que as outras nações adoram, porque eu sou o Eterno. E como disse o profeta Isaías, que eu sou o Senhor e não há outro Salvador além de mim. Então nós percebemos com tudo isso que Hashem, que o Eterno, ele está orientando o povo judeu a cumprir a sua missão na face da terra. Isto é, Hashem está orientando eles a tomarem cuidado com as impurezas, com coisas que iriam levar Benê Israel a desviar dos propósitos de Hashem. Então é muito claro para nós, desde o princípio da história, desde a Torá, essa orientação do Eterno, essa orientação de Hashem em se preocupar com a purificação do seu povo. Por exemplo, como que nós sabemos que a vontade de Hashem é que nós nos purifiquemos? É que o povo judeu se purifique. Por exemplo, Isaías capítulo 2 está escrito: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Isso mostra para nós a vontade de Hashem em purificar o seu povo. É por isso que nós estamos aqui na face dessa terra com um propósito, com uma missão. A nossa alma, ela desceu nesse mundo inferior e nós estamos hoje aqui, pelas misericórdias de Hashem, para cumprir essa missão, fazer dessa terra a morada de Hashem. E nós aprendemos que nessa jornada, de fato, queridos, nós vamos enfrentar as dificuldades, nós vamos enfrentar os desafios, as tentações, mas nós que seguimos o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica, nós precisamos entender que a cada dia nós precisamos aplicar esse princípio da purificação em nossas vidas. Eu separei aqui alguns textos que nos mostram que na era do Mashiach, quando começar a era messiânica, todo o mal na face da terra ele vai ser eliminado. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 37, verso 23. Eles não se corromperão mais com os seus ídolos, e com as suas abominações, e com todas as suas transgressões. Então o profeta Ezequiel está dizendo que na era do Mashiach haverá uma grande preocupação de Hashem em purificar o mundo de hoje. Sofonias capítulo 3, verso de número 13. O resto de Israel não fará nenhum mal, e eles não dirão mentiras, nem terão uma língua mentirosa na boca. Zacarias 13:2. Será nesse dia que eu cortarei os nomes dos ídolos da terra, e eles não serão lembrados nunca mais. Ora, o que nós estamos aprendendo com esses textos? Que na era do Mashiach, todo o mal e todo o pecado será eliminado da face da terra. Haverá uma purificação, haverá uma limpeza. Então essa é a vontade de Hashem, essa é a vontade de Deus para a face da terra.
uma santificação, uma purificação. É isso que nós aprendemos pela Torá e pelos profetas. Muito bem, quando nós olhamos agora para a nossa paraxá, essa semana nós estamos estudando a paraxá de Hukat, que significa decretos. E para efeito de conhecimento, a nossa paraxá ela começa em Números capítulo 19, verso 1, até Números capítulo 22, verso de número 35. E o nosso propósito aqui, queridos, já que estamos falando de purificação, e a purificação ela é bem vista, ela é explícita na nossa paraxá, então eu decidi falar sobre esse tema, que nós devemos viver uma vida de purificação e santidade na face dessa terra. Muito bem, como começa a nossa paraxá? Hukat começa com um decreto, uma mitzvah, e nós aprendemos que essa mitzvah é a mitzvah da vaca vermelha. Então Hashem, ele vai dar uma mitzvah para o povo judeu, e essa mitzvah era o mandamento da vaca vermelha. Números 19, verso 1. O Eterno, ele falou a Moshe e Arão. Verso 2. Os filhos de Israel devem trazer uma vaca vermelha. Quando nós abrimos a Torá, abrimos essa paraxá, nós vamos nos deparar com essa mitzvah. A mitzvah, o mandamento da vaca vermelha. E qual era o propósito dessa vaca vermelha que Hashem orientou o povo judeu a sacrificá-la? Qual era o propósito? Quando um judeu ele tocasse em um morto, ele estaria impuro. E a única forma de acontecer a purificação era matando essa vaca vermelha, queimando essa vaca vermelha, pegando o pó dessa vaca vermelha, misturando o pó da vaca vermelha com água e, consequentemente, o judeu iria se banhar com essa água. E ali iria acontecer uma purificação. Então, por isso que eu quero trazer esse tema sobre purificação, sobre santidade, sobre vida com Hashem, sobre relacionamento com Hashem, porque a paraxá ela fala de uma purificação. No caso aqui da nossa paraxá, no caso do texto sagrado, nós estamos aprendendo que quando um judeu ele se conectasse ou tivesse contato com um defunto, com uma pessoa morta, esse mero contato já o tornaria impuro. Então a Torá vem com uma mitzvah, a mitzvah da pará adumá, a vaca vermelha, e essa vaca vermelha, depois de todo o processo, ela tinha a função, ela tinha a finalidade de purificar um judeu que tocou em um defunto. Muito bem, essa vaca vermelha, de acordo com o livro de Números, capítulo 19, verso 3, ela deveria ser entregue ao Kohen Elazar. E é importante nós falarmos aqui, queridos, que esse mandamento é um decreto de Hashem. Esse mandamento ele é explícito como uma ordenança de Hashem. E quando nós olhamos para esse mandamento, para essa mitzvah, nós começamos a pensar, mas qual é a lógica de Hashem pedir para o povo judeu matar uma vaca vermelha e queimar essa vaca vermelha, pegar o pó da vaca vermelha, misturar com água e dar para um judeu se banhar e, consequentemente, ele está purificado? Qual que é a lógica desse mandamento? Se nós pararmos para pensar, é difícil pela lógica humana nós entendermos esse mandamento. Mas é por isso que vem a Torá e diz para nós que essa mitzvah é um hukat, é um decreto. Então, sendo assim, o povo judeu obedece por fé, obedece porque Hashem ordenou: mate uma vaca
vermelha. Então existe esse tipo de mandamento, esse tipo de lei na Torá, que daqui a pouco nós vamos dar os nomes, que muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma lógica, mas o princípio dessa mitzvah é a purificação. Sendo assim, nós entendemos que estamos aqui nesse mundo também, numa jornada, para purificarmos a nossa vida, com o estudo da Torá, com a leitura dos Terrilim, as preces, o nosso serviço a Hashem por meio do Sidur Ben-Noach. Então esse serviço a Deus, esse serviço a Hashem, sem sombra de dúvida, faz com que nós nos conectemos com Hashem, faz com que nós brilhamos a nossa luz na face da terra quando nós cumprimos os mandamentos. Está escrito em Provérbios, capítulo de número 6, verso 23, cada mitzvah, cada mandamento é uma luz. Olha que interessante. Já parou para pensar em Mishlei, Provérbios, capítulo 6, verso 23? Está escrito que cada mitzvah, o que é mitzvah? Um preceito, um mandamento. Está escrito que cada mitzvah é uma lâmpada. Então, se eu pratico uma mitzvah, por exemplo, nós das nações que seguimos o judaísmo na configuração Ben-Noach, nós bem sabemos que as nações receberam a responsabilidade de guardarem 7 mitzvot, 7 mandamentos. Quais são? Não praticar idolatria, então sirvamos o único Deus. Como está escrito lá em Devarim 6,4, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então a nós foi dado essa grande missão de cumprirmos as 7 leis Ben-Noach. A segunda lei, não blasfemar contra o nome de Hashem. Não blasfemar, não brincar, não zombar com o nome de Deus. Então devemos ter todo o respeito para com o nome de Hashem, para com o Criador de todas as coisas. A terceira mitzvah, não assassinar. Quarta, não roubar. Quinta, não praticar relações proibidas. Respeite a sua família. 6, pratique atos de justiça. 7, não maltrate os animais. Então, quando nós guardamos esses 7 mandamentos, lembramos de Provérbios 6:23, que cada mitzvah é uma lâmpada. E quando você pratica um mandamento, quando você pratica uma mitzvah, você está acendendo uma luz na face dessa terra. Então é importante nós entendermos que a Torá, traduzido aí por alguns no sentido pejorativo, que a Torá é uma lei e que isso aí já é Velho Testamento e que isso aí já ficou para trás. Na verdade, essas pessoas que falam isso não conhecem de fato o verdadeiro significado da palavra Torá. E nós aprendemos que a palavra Torá, ela significa instrução, como escreveu Isaías capítulo 51, verso 4, instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então a Torá, ela tem instrução para o povo judeu, 613 mandamentos, e para as nações, com 7 mandamentos. Então, quando nós guardamos, praticamos as 7 leis Ben-Noach, as 7 leis de Noé, nós estamos, sim, fazendo a vontade de Hashem, estamos trazendo luz para esse mundo, estamos fazendo desse mundo a morada de Hashem. E como está escrito lá em Provérbios, cada mitzvah é uma lâmpada. Se você pratica, você traz luz para a terra. Se você pratica mandamentos, você traz luz para a terra. E praticando os mandamentos, você está se purificando, você está afastando de você toda impureza. É lógico que quando nós olhamos para a paraxá em questão, nós vamos encontrar aqui várias lições. Mas uma das lições
que eu tirei para nós conversarmos aqui é essa questão da purificação. Ora, um judeu tocava no morto, Hashem falou, mate a parado má, mate a vaca vermelha, queime a vaca vermelha, pegue o pó da vaca vermelha, misture com água, e quem tocou no morto basta tomar um banho, mergulhar ali no mikve e vai ficar purificado, vai ficar puro. Então a ideia para nós aqui, a lição para nós, trazendo para os dias de hoje, é nós vivermos uma vida afinada com Deus. E viver uma vida afinada com Deus é nós levarmos a sério os mandamentos de Hashem. Se você reparar nessa mitzvah, nós vamos aprender que a pará adumá, a vaca vermelha, ela deveria ser perfeita. Então falam para nós, o Talmud, os nossos sábios, que era feito uma investigação na pará adumá, na vaca vermelha. E se fosse encontrado pelo menos 2 fios com cores diferentes, a pará adumá, a vaca vermelha, já não era kasher para a realização da mitzvah. Então, de fato, era feita uma análise, uma verificação se de fato a vaca era vermelha. Se ela tivesse 2 fiozinhos pretos, a vaca já não era considerada vermelha e apta para ser usada nessa mitzvah. Ora, o que é a Torá? O que Hashem está falando para nós? Nós estamos aprendendo aqui a seriedade de nós guardarmos os mandamentos com muita reverência. Guardar, praticar a mitzvah da vaca vermelha significa ter todo o cuidado. Praticar a mitzvah da vaca vermelha significa analisar a mesma e ver se estar fazendo de forma correta. Então nós também devemos olhar para os mandamentos de Hashem, devemos fazer uma reflexão, devemos pensar se estamos ou não cumprindo os decretos de Hashem conforme ele nos instruiu. E é importante nós falarmos, queridos, que embora algumas mitzvot, embora alguns mandamentos não fazem sentido e nós não compreendamos com a lógica humana, nós guardamos porque é a vontade de Hashem e nós confiamos nos decretos de Hashem. O Rashi, ele explica para nós, referente ao mandamento da vaca vermelha, porque Satã e as nações do mundo zombam de Israel, dizendo: o que é este mandamento? E que propósito ele tem? Por isso, a Torá usa o termo decreto, para deixar claro que se trata de um estatuto divino e que não há o direito de questioná-lo. Então o Rashi vem e traz para nós essa explicação, que existem mandamentos na Torá que de fato nós não compreendemos muitas vezes com a lógica humana. Então como que o povo judeu ele vai praticar a mitzvah da vaca vermelha? Com qual intenção? Com qual propósito? Eles vão praticar a mitzvah da vaca vermelha, entendendo que é um decreto de Hashem. E se Hashem falou, se Hashem instruiu, se Hashem decretou, nós obedecemos, porque Hashem é perfeito. Essa é a ideia de Hashem dar esse mandamento para o povo judeu. Muito bem, quando nós olhamos para a Torá, nós vamos perceber que existem leis chamadas de Mishpatim. As leis de Mishpatim são leis civis e são aqueles tipos de leis que tranquiliza a sociedade. Então, por exemplo, não roubar, não matar. Essas leis, nós até encontramos uma lógica. Não matar, não prejudicar o próximo, nós entendemos que existe uma lógica. Nós queremos viver de modo tranquilo em uma sociedade sem roubo, sem assassinato, sem guerras,
nós queremos viver esses princípios. Então são leis que nós compreendemos. Essas leis são chamadas de Mishpatim. Muito bem, nós temos também na Torá outro tipo de lei, as leis Shukim, que são decretos divinos. E eles são classificados com um propósito e que muitas vezes nós não compreendemos. Por exemplo, o mandamento, a mitzvah da vaca vermelha. Se nós pararmos para pensar, queridos, de fato, nós não vamos encontrar uma lógica para essa mitzvah da vaca vermelha. Mas a lição é, se um judeu toca num corpo ou num defunto, ele está impuro. O papel, o propósito da mitzvah da vaca vermelha é purificar o judeu que tocou num defunto ou num corpo morto. E a lição para nós, falando de purificação, é nós compreendermos que estamos numa jornada, estamos numa missão, viemos até este mundo, a nossa alma veio, numa linguagem da Kabbalah, nesse mundo inferior, para cumprir uma missão. E a nossa missão é fazermos a vontade de Hashem, é acendermos as luzes, praticando os mandamentos, praticando as mitzvot, como está escrito em Mishlei, Provérbios 6:23, que cada mitzvah é um mandamento. Referente ao mandamento da vaca vermelha, de fato ele se enquadra aqui como um shukim, os decretos de Hashem, que muitas vezes nós não compreendemos. Para você ter ideia, até mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, ele tinha dificuldade em compreender essa mitzvah. Está escrito em Eclesiastes 7:23, pensei que tinha sabedoria. Porém, isto, dizem os comentaristas, a compreensão da mitzvah da vaca vermelha está muito distante de mim. Então nós aprendemos que até Salomão, ele teve essa dificuldade de compreender a mitzvah da pará do mar da vaca vermelha. Sendo assim, queridos, nós obedecemos os mandamentos de Hashem. Muitas vezes nós não vamos compreender o propósito, mas nós obedecemos porque é um decreto. E a lição para nós, assim como um judeu era purificado quando ele passava pelo processo do banho com o pó da vaca vermelha, ele se purificava. A lição para nós é bem objetiva, que possamos nos purificar, que possamos nos conectar diariamente com Hashem, que possamos, sim, olharmos para a Torá, olharmos para as 7 leis Beninoah e praticarmos os mandamentos de Hashem com todo cuidado. E eu tenho aqui algumas perguntas. Quais fios vermelhos, aliás, quais fios pretos você precisa arrancar da sua vida? A pará do mar, a vaca vermelha, ela deveria ser totalmente vermelha. Se fosse encontrado alguns fios de outras cores, a vaca já não era kasher para a mitzvah. Quais fios estão atrapalhando nós de praticarmos as mitzvot de acordo com a Torá? Quais fios precisamos eliminar de nossas vidas? Eu sou um bom guardador dos mandamentos? Eu sou comprometido com a vontade de Hashem? Eu entendi a minha missão e o meu propósito na face dessa terra? Nós bem sabemos que romper com tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus não é fácil. Nós bem sabemos que romper com aquelas coisas que quebram o nosso relacionamento com Hashem não é fácil. Mas nós precisamos viver essa vida de Teshuvá. Nós precisamos
diariamente retornarmos para Deus, nós precisamos diariamente fazermos aquela techuvá interna, aquele reconhecimento que muitas vezes estamos errados e voltarmos às origens e voltarmos ao Criador. Como nós lemos aqui no livro do profeta Sofonias, Sofonias 3:9, olha como será o futuro na era do Mashiach. Farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar do mesmo modo o nome do Eterno, para servi-lo com os seus sentimentos unidos. A profecia diz que no futuro todos servirão um único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sofonias 3:9. Está escrito nos profetas, por exemplo, Zacarias 8:23, que naqueles dias, diz o Eterno, que 10 homens de nações diferentes pegarão nas vestes de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, porque estamos entendendo que Deus está com vocês. Zacarias 8:23 mostra que as nações, lá no futuro, na era do Mashiach, eles vão olhar para o povo judeu e vão reconhecer que em todo esse tempo o povo judeu sempre estiveram corretos em relação aos valores, às mitzvot da Torá. Então toda a terra vai ser purificada. E isso é muito nítido nas profecias. Sofonias fala isso, Zacarias, Ezequiel, Sofonias. Temos todos esses profetas que vêm e nos ensinam que no futuro haverá uma grande purificação na terra. E a pergunta-chave é: precisamos esperar vir o Mashiach, o filho de Davi, o descendente de Davi, que terá um pai, que terá uma mãe, que terá pais biológicos, conforme a ordem natural que Deus estabeleceu para Adão e Rava, para Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos e povoai toda a terra? Será que precisamos esperar a vinda do Mashiach para começarmos a viver uma vida purificada? Não. Já começamos agora. Já começamos a cortar, arrancar os pelos com cores diferentes da vaca vermelha, da padamurá. Já começamos agora a arrancarmos o jugo sobre as nossas costas, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações, e começamos sim a conectar com o Criador. A pergunta que eu mais recebo, queridos, é esta: como eu posso me conectar com Deus? Como eu posso agradar a Deus? E a resposta é bem simples. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Hashem? Você quer agradar o Criador? Guarde somente os 7 mandamentos que foram expostos aqui nessa aula. Guarde esses 7 mandamentos. Mas e o perdão de Deus? Porque o shiur, a aula, ela está falando de purificação. Mas e se eu errar o alvo? Mas se eu pecar contra Deus? O que eu faço? Eu pulo do viaduto? O que eu faço? Eu procuro algum intermediário para perdoar os meus pecados? Não. Vai direto a Deus. Vai direto ao Criador. Lá na Torá está escrito, em Deuteronômio, você pode conferir depois, capítulo 30,
Hashem, o próprio Deus, falando para o povo judeu o que eles deveriam fazer quando pecar contra Deus. Deuteronômio capítulo 30 explica: quando vocês, se referindo ao povo judeu, estiverem longe, em terras longínquas, por pecarem contra mim, e estando lá, nessas terras, se lembrarem dos seus erros e lembrarem dos meus mandamentos e retornarem para mim, eu, Hashem, trarei vocês de volta para Eretz Israel, para a terra de Israel, e perdoarei os vossos pecados. O que a Torá em Deuteronômio, Devarim 30, está ensinando? Que a purificação, ela vem com uma verdadeira techuvá, com um verdadeiro retorno a Deus. E repare, Deuteronômio capítulo 30 não fala de ter um intermediário para purificar os nossos corações. Negativo. A Torá está falando sobre techuvá, sobre arrependimento, o que purifica a nossa alma, o que nos conecta com Hashem novamente, no sentido de estarmos alinhados com a sua vontade, é a verdadeira techuvá. Devarim, capítulo 30, pode conferir. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Ora, o que é isso? Techuvá, um verdadeiro arrependimento, é isso que vai perdoar os nossos pecados. É isso que vai nos conectar com Hashem. É isso que vai nos purificar. Já que o tema aqui é purificação, o judeu tocava no morto, vaca vermelha, tinha o papel de purificação. Nós também estamos numa jornada e devemos sim, nessa jornada, tomarmos cuidado. Devemos nos purificar com o estudo da Torá, com as orações diárias, com a recitação dos salmos. Devemos ser peritos no estudo da Torá, pertinente às 7 leis Ben Noach, para não sermos influenciados por um sistema, por uma cultura, mas termos os nossos princípios e valores pautados nas escrituras hebraicas, nas escrituras judaicas, na Torá, nos profetas. Então, a purificação ela precisa fazer parte da nossa vida. E repare, Deuteronômio 30, segundo Crônicas 7,14, o segredo é a techuvá. Techuvá em hebraico é retornar para Deus. E eu retorno para Deus, eu retorno para Hashem quando eu me arrependo. E não precisa de nenhum intermediário. Quando Jonas, ele vai até Nínive, e ele expõe a Torá, expõe a vontade de Deus para aquelas nações. Está escrito em Jonas, capítulo 2 e capítulo 3, que Hashem, que Deus, ele viu o comportamento, o arrependimento do povo. E Hashem não aplicou o juízo, Hashem perdoou o povo. E aí, teve algum intermediário? Também não teve. Então veja, queridos, para você agradar a Deus, você que não é judeu, você que é das nações, você que é um Benei Noach, Benei é filho, Noach, Noé em português, você que é um filho de Noé, você que não é um judeu, para você agradar a Deus, é só guardar os 7 mandamentos. 7 mandamentos que Deus dera 6 para Adão e para Eva, e o 7º, lá em Gênesis 9,4, para Noé depois que ele saiu da arca, pós o dilúvio. Então, depois da arca, quem não é judeu, guarda as 7 leis Ben Noach. E de acordo com Maimônides, se você recebe, se você pratica os 7 mandamentos, entendendo que eles vieram de Hashem para Moshe no Monte Sinai, isto é, tem origem divina, e você os guarda porque você quer e entende que as 7 leis,
é a forma para um não-judeu viver a sua missão e agradar a Deus, fala o Maimônides, você terá parte no mundo vindouro. Então é assim que nós agradamos a Deus. E guardar os mandamentos é se purificar. A purificação exige, como eu disse, techuvá diária, arrependimento diário, reflexões diárias. E temos que entender que se vivemos mais um dia, como nós falamos assim que acordamos, Modé ani lefanecha melech havikayan sheherizata bini shimati behemilá rabá. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Olha essa prece, olha essa oração que nós fazemos todos os dias, ainda deitados na cama, ao abrirmos os nossos olhos, conforme nós aprendemos com os nossos sábios, com a nossa orientação rabínica, fazemos a oração do Modé ani. Todo dia, quando você acorda, você faz a oração Modé ani lefanecha. Agradeça a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Hashem confia em nós. E se você ganhou mais um dia de presente, traga luz para esse mundo. Cumpra a sua missão. Assim como um judeu se purificava por meio da pará do mar, por meio da vaca vermelha, como aprendemos essa semana nessa paraxá, a lição para nós é: se purifique. Se purifique. Viva a vontade de Hashem, que está contida para os não-judeus dentro dos 7 mandamentos de Noé. A todos, um Shavuot Tov, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom ao Anderson Bezerra, a Débora Marciano que está nos acompanhando, Luciana Rodrigues, Shalom, sempre está conosco ali acompanhando o nosso Shabbat na sexta-feira à noite. Que Hashem nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Shavuot Tov a todos.